vocês e sejam bem-vindos a mais uma experiência de leitura aqui do canal. Hoje eu vou falar um pouquinho da minha experiência ao ler o livro A Leitura em Perigo, do Todorov. Gente, o primeiro nome desse autor, vou deixar o nome dele completo aqui, é bem complicado, ele é búlgaro, eu não sei pronunciar na língua, né, direitinho, mas vou falar o último nome dele, que é o Todorov. De vez em quando eu vou olhar pra cá, porque eu li esse livro em e-book e aí eu deixei o e-book aberto aqui no meu notebook, então quando eu for ler alguma passagem para vocês, tá, eu vou olhar aqui na direção do notebook, tá, então vocês já fiquem sabendo. Esse autor, ele é búlgaro, mas ele migrou para a França porque a Bulgária estava passando pelo período comunista ali. Eu não sei muito sobre a história da Bulgária, mas então naquele momento ele acabou migrando para a França para poder continuar parte dos seus estudos, né, quando já jovem adulto, e lá que ele começou a ter a ideia para esse livro, né? Ele começou lá na França a notar como que era o sistema de ensino francês sobre literatura e deu a ideia para ele de escrever esse livro, que é A Literatura em Perigo. E é um livro, gente, que eu já vou falar de cara. Gostei muito, muito, muito. Indico, eu acho que todo professor de literatura e de português também precisa ler esse livro, sabe? Eu sou professora de inglês, mas na minha faculdade eu me formei em inglês, literatura inglesa. Então, assim, na minha formação eu acho que esse livro é um puxão de orelha para todos nós aí da área da literatura e da área do ensino. Acho que é muito válido. Então, se você é um professor de literatura, ou é um professor de alguma língua, ou é um professor, né, de português que veio da área também da literatura, esse livro é um must read. Esse é um livro que você deveria ler, se você não leu ainda, né? Se você já leu, me conta aqui nos comentários o que você acha desse livro e se você partilha de alguma das ideias e de algumas das opiniões que eu vou ter sobre as coisas que o Todorov vai falar aqui no livro dele. Então, o livro, ele vai falar sobre essa percepção que Todorov teve de como o ensino da literatura não focava na obra literária, mas sim em como criticar ou nos métodos da crítica literária, principalmente no ensino médio, que é uma coisa que eu concordo completamente. Eu acho que realmente os professores nas escolas, né, focam demais na questão da crítica literária, nos métodos de criticar. É de qual período esse texto? É do viés de tal período da literatura. Como vocês acham que esse autor se enquadrou neste período? Ao invés de focar na obra e no que a obra quer dizer para a pessoa que está lendo, para o leitor, né? E eu acho que realmente, através deste foco, você consegue perceber que a literatura está em perigo no sentido de que a escola, ela não cria um ambiente nas aulas de literatura e nas aulas das línguas de cada país ali, né? No caso no Brasil, nas aulas de português, as aulas, elas não criam um ambiente no qual o aluno vai se tornar um leitor, vai gostar de ler. Não, as escolas, elas só se importam, ou na sua maioria só se importam em ensinar um método de crítica científica à literatura, ao invés de proporcionar uma leitura mais rica para os alunos ali. O que ele quer dizer com o livro, né, e com as questões que ele traz, é que as aulas, elas não têm um foco na obra e no que a obra pode dizer para o leitor, para o melhoramento daquela pessoa, não só como leitor, mas também como um ser humano, mas que foca apenas nas tecnicalidades ali do julgamento da crítica literária. Tipo assim, estabelecer de qual momento da literatura aquele livro foi parte, qual técnica que o autor usou para fazer a poesia, ao invés de tratar da obra em si, do que a obra quis dizer. E eu concordo muito porque eu acho que, de fato, o jeito que a literatura é ensinada, no caso o Todorov fala do jeito do ensino francês na escola, mas tem tudo
tudo a ver com o ensino brasileiro de literatura nas escolas, sabe? Eu acho que realmente isso acaba afastando o aluno da leitura, ao invés de fazer o aluno se apaixonar pelo mundo da leitura. Tanto que eu tive muita sorte da minha professora, não no ensino médio, mas da minha professora lá na sexta série, lá quando eu era pequena, não ter essa abordagem de ensinar literatura de um ponto de vista da crítica literária, mas sim de um ponto de vista de leia um livro por prazer, tente entender este livro e tente explicar o que aquele livro te disse, sabe? No sentido de que, sim, a gente tinha que fazer prova sobre os livros na sexta série, tinha, mas como que uma professora da sexta série fazia? Ela levava um monte de livro da biblioteca, então vamos supor que eram 30 alunos ali na sala, ela levava uns 40 livros ali, e aí ela ia chamando aluno por aluno na ordem da chamada, na mesa dela onde estavam as pilhas de livro, e ela deixava o aluno escolher qual livro ia ler naquele mês ou naquele bimestre para fazer a prova. Então a gente tinha o essencial na leitura, né, na satisfação de leitor, que é o poder de escolha. A gente não era obrigada a ler um livro específico, cada aluno lia um livro diferente para aquela prova e a gente tinha liberdade de escolha. Então eu lembro muito claro de eu levantando da minha cadeira, indo lá na mesa da professora, mexendo nos livros e escolhendo o livro que eu queria ler naquele momento, dentre as escolhas da professora, porque a professora também ela tinha que fazer uma pré-seleção, os livros tinham que estar de acordo com a nossa idade e estar de acordo também até certo ponto com o que ela queria ensinar ali, né? Tudo bem que na sexta série ela queria mais era que a gente melhorasse mesmo a nossa leitura ali na nossa alfabetização, né? Que a gente conseguisse mostrar uma compreensão de texto melhor. Aí a gente levava, tinha um tempo ali para ler, e aí a prova era uma prova aberta, uma prova que você iria escrever, não era uma prova de múltipla escolha. E eu lembro das perguntas das provas. A primeira pergunta era: qual o título do seu livro? Aí você tinha que escrever lá o título do livro e o nome do autor. E aí ela ia saber qual livro que era o livro que você leu. E aí ela tinha perguntas mais amplas, mas que eram para se certificar de que aquele aluno tinha lido. Por exemplo, como que a história se desenvolveu? Ou resuma a história do livro que você leu. Aí você tinha que montar 2 parágrafos ali resumindo a história. Aí a próxima pergunta: quais eram os personagens principais do livro? Aí a terceira: quais eram os personagens secundários? Aí a quarta: qual foi a parte do livro que você mais gostou? Essa pergunta ela era muito legal, porque além do aluno, né, no caso eu, com a minha memória afetiva desse momento ali da aula de português na sexta série, eu podia falar ali o que eu mais gostei do livro. E eu estava fazendo uma prova, mas hoje como professor eu entendo essa pergunta. Por quê? Porque se você quer se certificar de que o aluno leu ou não, o aluno, na minha época não existia isso, tá? Mas hoje em dia existe a internet, o aluno pode jogar no Google e pegar um resumo desse livro. Mas aí quando você pergunta na prova, tipo, qual foi a parte que você mais gostou, o Google não te dá isso, entendeu? Tipo assim, o aluno ele pode jogar no ChatGPT hoje em dia, tipo assim, me resuma o livro tal para mim. Mas o ChatGPT não vai falar qual que é a melhor parte, tipo assim, não vai falar qual a parte foi mais prazerosa para você ler. Então essa pergunta era também para se certificar que o aluno realmente tinha lido o livro, né? E aí você tinha que escrever, e tudo era assim: escreva um parágrafo para cada resposta. Tipo, não adiantava falar sim ou não também. Era uma prova que você tinha que fazer por extenso. E aí tinha qual a parte que você mais gostou e qual a parte que você não gostou do livro. Então você tinha que saber pelo menos muito bem 2 partes do livro. Ou se você gostou de tudo, você pelo menos tinha que justificar. Não tem uma parte ali que eu não gostei do livro por causa disso, disso e disso. E aí você acaba tendo que narrar partes da história para justificar também o porquê que você gostou de tudo. Então assim, eram essas perguntas muito interessantes. Aí também e aí a prova terminava com: qual que foi a conclusão da história? Mesmo você já tendo resumindo lá, a professora ela dividia
em perguntas mais específicas para poder ela conseguir também ver se o aluno tinha lido o livro todo. Então você meio que tinha que narrar o final do livro ali. Então a prova era montada de um jeito que sim, a professora tinha condição de verificar se o aluno tinha lido o livro. Ela ia pontuar ali a prova a partir daquilo que você escreveu, prova por extenso. Quem tem saudade? Eu morria de saudade das provas por extenso, porque eu odeio prova objetiva, que tem pegadinha e tudo mais, enfim. Então, tanto o aluno, eu tenho essa memória afetiva muito grande em relação a essa professora e a esse tipo de prova em relação aos livros, porque eu podia ler o livro que eu queria, normalmente eu acabava gostando do livro, eu criei essa relação de afetividade e uma relação positiva com os livros, eu não odiei os livros porque eu tinha que fazer prova. A prova pra mim era tipo assim, beleza, eu li o livro e vou contar sobre ele, sabe? E a professora, ela tinha como avaliar se realmente eu tinha lido aquele livro. Então, existem maneiras de adequar o ensino da literatura a uma forma mais prazerosa dos alunos lidarem com isso. Mas como que normalmente funciona? Funciona que você tem que ensinar, né? Principalmente no currículo exigido pelo MEC e tudo mais, os professores eles são obrigados a não despertar o gosto da leitura dos alunos, mas eles são meio que obrigados a ensinar sobre crítica literária, sobre períodos literários, e o que o Todorov vem trazer aqui nesse livro é que não necessariamente isso deveria ser o foco no ensino médio, né? Que sim, ele vai falar mais pra frente que sim, deveria se haver um equilíbrio, até porque você conhecer sobre literatura é importante, e realmente eu concordo, eu não acho que, beleza, então vamos só ler livro de qualquer jeito, sem conhecer nada, sem aprofundar um conhecimento científico. Não, eles falam no livro que, tipo, olha, o conhecimento científico sobre a literatura, né, que é você conhecer mais a fundo essa parte da crítica literária, ela é necessária, mas ela não tem que ser o foco, tem que existir ali uma balança. E ele acha que no ensino fundamental e médio, o foco deveria ser criar o gosto pela leitura e aproveitar a leitura daquelas obras para extrair o que a obra quis dizer e, consequentemente, trabalhar a parte de melhoramento das pessoas como ser humano através da mensagem daquelas obras, principalmente os clássicos, né? Os clássicos, eles trabalham muito essa parte da identificação do leitor com alguns personagens, a reflexão, tem aquela parte de reflexão, né? Depois que você termina de ler um livro clássico, você meio que fica refletindo sobre o que aconteceu no livro, sobre as histórias daqueles personagens, né? E você acaba tirando uma mensagem, algo para você. Então esse deveria ser o foco, você focar na obra e no que a obra diz e não necessariamente em esmiuçar o texto de uma forma mais científica e mais crítica literária, sabe? E realmente eu acho que tem que ter um equilíbrio, sim, mas eu concordo também com o Todorov de que o foco não deveria ser aprender os períodos da literatura na história da humanidade, e sim ler as obras, apreciar as obras, entender o que o autor quis dizer e o que essa obra tem a nos dizer na sociedade de hoje, sabe? É mais sobre a obra e o aproveitamento da leitura do que a crítica literária em si. Então vamos lá, vou pegar aqui alguns trechos do livro, por isso que eu abri aqui o e-book para comentar com vocês, para embasar isso que eu acabei de contar, né? Porque eu fiz meio que um resumo aqui do que o Todorov traz no texto. Eu li a edição brasileira e tem uma apresentação, no livro começa com uma apresentação do Caio Meira, desculpa, eu falei o nome errado. E aí, nessa apresentação do Caio Meira, na página 10 aqui do livro, ele meio que também faz uma apresentação, um resumo, né, do que o Todorov vai tratar. E aí ele fala aqui na página 10 assim, ó: o perigo mencionado por Todorov não está, portanto, na escassez de bons poetas ou ficcionistas, no esgotamento da produção ou da criação poética, mas na forma como a literatura tem sido oferecida aos jovens, desde a escola primária até a faculdade. O perigo está no fato de que,
Por uma estranha inversão, o estudante não entra em contato com a literatura mediante a leitura dos textos literários propriamente ditos, mas com alguma forma de crítica, de teoria ou de história literária. Isso é, seu acesso à literatura é mediado pela forma disciplinar e institucional. E realmente o Todorov ele vai falar muito sobre isso, que muitas vezes os professores de literatura eles nem dão tempo do aluno ler a obra. O professor só coloca um parágrafo ali, tipo assim, sei lá, vamos trabalhar igual no Brasil, Grande Sertão Veredas. É um livro grande, é um calhamaço, e é um calhamaço denso. O professor de literatura, ele não dá, tipo, 2 meses para o aluno ler o livro, para depois trazer aquilo para aula para debater. O que ele faz? Ele tira um trecho de Grande Sertão Veredas e fala, que tipo de linguagem é essa desse parágrafo? Tipo assim, entendeu? Tira aquele parágrafo de contexto. Eu lembro das minhas aulas de literatura na escola e era muito assim, era muito primeiro, a gente sempre focado em estudar literatura para poder ter aprovação no Enem. Nunca era tipo, vamos estudar literatura para entender os clássicos, vamos estudar a literatura para entender os poetas. Não, era sempre assim, gente, vocês têm que conhecer esse texto porque vai cair no Enem. E aí vai cair no Enem, e o Enem é uma prova de múltipla escolha. Então, muitos dos livros que os professores citavam na hora de estudar literatura, a gente nunca leu no ensino médio, porque era tipo, era assim, era... Pega esse trecho de livro, analisa ele, que tipo de linguagem que tem ali, de que período literário, ou de que período da história foi isso. Então, assim, a gente analisava o parágrafo, mas a gente não conhecia a obra como um todo. Essa é a crítica do Todorov nesse livro, sabe? É sobre, por quê? Por que existe essa necessidade tão grande, assim, de se analisar criticamente trechos do texto ou o texto em si, ao invés de dar aos jovens ali, alunos, a chance de conhecer a obra em si, sabe? Aí também nessa apresentação, na página 11, o Caio continua falando, né, sobre essa apresentação dele sobre o livro. Sua proposta, no caso, a proposta do Todorov é a de restabelecer o equilíbrio entre as contribuições do formalismo e estruturalismo e as conexões do texto literário com o mundo real e com a vida contemporânea, e que isso tenha reflexo na formação de professores e alunos de literatura. Ou seja, o que Todorov reivindica é que o texto literário volte a ocupar o centro e não a periferia do processo educacional e, por conseguinte, da nossa formação como cidadãos, em especiais nos cursos de literatura. Porque, sim, se você parar para pensar nas suas aulas de literatura, principalmente no ensino médio, a obra literária em si não era o foco, né? A obra ficava ali, por exemplo, com certeza você teve aula em relação a Don Quixote e em relação às obras de Shakespeare. Mas você teve contato com os livros do Shakespeare, por exemplo? O seu professor de literatura, ele te deu 1 ou 2 meses para que você tenha lido alguma obra do Shakespeare, para que você traga aquilo que você entendeu da obra para debate em sala? Trabalhou-se o que a obra quis dizer em sala? Não, geralmente é assim, gente, olha só, esse aqui é um trecho de Romeu e Julieta. Leia esses 2 parágrafos de Romeu e Julieta. Agora, tipo, vamos analisar que tipo de teve rima, não teve rima, é linguagem moderna, é arcaica, teve gíria, não teve gíria, é linguagem formal, né? Então, tipo assim, o que aquele texto quis dizer não era importante. O que era importante era, vai cair no Enem, o que é linguagem formal, o que é linguagem informal. Então vamos ter que saber distinguir isso do parágrafo. E o Todorov, ele reivindica, né, que o foco não seja essa análise crítica formalista do texto, e sim que a obra seja a obra e o que a obra quer dizer para a formação daqueles cidadãos que tenha que ser o foco, né? Então, isso que eu achei bem interessante que o Caio teve a dizer.
Aí o livro começa, né, tem um prólogo aqui do Todorov que ele fala um pouco como foi a infância dele, como que ele cresceu lá na Bulgária mesmo? Isso, na Bulgária, e aí o porquê que ele migrou da Bulgária para a França, porque ele já estava estudando literatura na Bulgária, mas lá, devido ao comunismo, ele tinha pouco acesso a muitos textos, né? Devido ao comunismo era muito controlado o que ele podia, o que ele não podia ler, o que não ele específico, mas todas as pessoas ali daquela sociedade, né? Existiam muitos livros proibidos, os livros que as pessoas tinham acesso, todos tinham que ser de acordo com o governo da época. Então ele teve a oportunidade de sair para fazer, se eu não me engano, um curso de 1 ano na França. E aí ele aproveitou que ele ia fazer esse curso de 1 ano na França para poder ter contato com toda a literatura que na Bulgária ele não tinha acesso por causa do comunismo. E aí, na França, ao ficar esse 1 ano, ele acabou tomando gosto e acabou ficando muito tempo na França. Ele não passou só esse período de 1 ano, mas ele notou que, né, ok, na Bulgária tinha esse problema, né, da proibição de muitos livros, e na França tinha-se liberdade total naquela época de ler aquilo que você queria, porém ele também notou que tá, ok, que na França a parte boa é que você pode ler aquilo que você quiser, não tem livros proibidos, você tem acesso à literatura mundial, não. Porém, o ensino da literatura na França tinha os seus problemas, que é o que ele critica neste livro todo, porque como ele estava morando como uma pessoa que estuda literatura, que eu acho que ele se tornou professor também de literatura lá na França, então era esse ensino de literatura que ele tinha contato. Então aqui é uma crítica a esse tipo de ensino que estava na França. Então assim, todos os lugares, né, gente? Essa é uma reflexão que eu fiz. Todos os lugares têm seus pontos positivos e negativos. Ele tinha total liberdade de ler o que ele queria, mas ele notou que o ensino de literatura na França estava meio que tipo, né, esquisito, porque por mais que os alunos e os cidadãos franceses da época tivessem acesso a toda a literatura, né, não tinha livro proibido, eles não estavam aproveitando aquelas obras como elas poderiam ser aproveitadas. E aí ele traz esse debate. Então no prólogo ele fala muito sobre isso, né, como ele cresceu e tudo mais. E aí nesse prólogo ele tem vários trechinhos que eu gostei, ó, eu vou ler alguns deles aqui pra você. Na página 22 ele fala assim, ó: a literatura não nasce no vazio, mas no centro de um conjunto de discursos vivos, compartilhando com eles numerosas características. Não é por acaso que ao longo da história suas fronteiras foram inconstantes. Aqui ele fala muito também da história da literatura, ele volta lá nos filósofos, lá em Aristóteles, Sócrates, que foram os primeiros a deixarem assim escritos que a gente tem até hoje, né? E aí na página 23 ele fala assim, ó: hoje, se me pergunto por que amo literatura, a resposta que me vem espontaneamente à cabeça é porque ela me ajuda a viver. Em lugar de excluir as experiências vividas, ela me faz descobrir mundos que se colocam em continuidade com essas experiências e me permite melhor compreendê-las. Mais densa e mais eloquente que a vida cotidiana, mas não radicalmente diferente, a literatura amplia o nosso universo, incita-nos a imaginar outras maneiras de concebê-lo e organizá-lo. A literatura abre ao infinito essa possibilidade de interação com os outros e por isso nos enriquece infinitamente. Ela nos proporciona sensações insubstituíveis que fazem o mundo real se tornar mais pleno de sentido e mais belo. Longe de ser um simples entretenimento, uma distração reservada às pessoas educadas, ela permite que cada um responda melhor à sua vocação de ser humano. Gente, eu achei essa definição do que é a literatura para o Todorov linda, porque eu concordo muito com ele. A literatura, e é por isso que ele se indigna tanto do fato das escolas não levarem a literatura com o texto, com a obra em foco, porque acaba que você perde isso, você perde a chance de deixar a literatura te melhorar e melhorar os alunos como ser humano, como cidadãos, né? E ele fala aqui, né, as obras nos permitem compreender a realidade melhor. E realmente, então assim, essa definição do que é a literatura para o Todorov eu compartilho, eu realmente às vezes consigo entender melhor até as pessoas ao meu redor através de alguns personagens. Então assim,
esse livro dele, apesar de ter uma vontade, eu acho, inicial, quando ele tá, eu acho, tá? Que eu estou imaginando, mas o que eu entendi aqui é que a vontade inicial do Todorov era, assim, fazer uma crítica e melhorar o ensino ali na França, né, e consequentemente agora que a gente tem esse livro aí com traduções para várias línguas, melhorar ali a qualidade de ensino no mundo todo, mas que ele acaba fazendo uma declaração de amor aqui à literatura nesse livro, né? Ele começou ali, tipo, escrever o livro para melhorar o sistema de ensino, mas ele traz também essa reflexão do que é a literatura, como que a literatura nos engrandece, qual que é meio que a consequência ali quando você é um leitor ativo e você dá foco na obra e no que a obra quer dizer. Você como pessoa, você se melhora como pessoa, você entende melhor o mundo e os outros, né? Achei muito bonito mesmo essa descrição. E aí depois, no próximo capítulo, que é a literatura reduzida ao absurdo, ele vai fazer um pequeno resumo ali da história da literatura, ele vai passar ali pelos poetas e pelos filósofos, né? E aí tem umas partes, né, que pra mim tem muito a ver com biblioterapia. Quem é novo aqui no canal, não sei se vocês viram lá, né, os meus vídeos já sobre biblioterapia, mas biblioterapia é o uso de livros e textos como ferramenta terapêutica. E aí você pode usar na sua área. Por exemplo, se você for psicóloga, você pode, de todos os livros que você já leu, você pode indicar para os seus pacientes alguns livros que vão condizer ali com o que o paciente está passando, como uma ferramenta terapêutica. E aí, gente, tenham muito cuidado com isso que eu acabei de falar, para não distorcer. Usar os livros como ferramenta terapêutica não é usar livro de autoajuda, tá? Na verdade, na biblioterapia, quando a gente faz os cursos, eles geralmente indicam que a gente evite livros de autoajuda, porque os livros de autoajuda, geralmente, eles são um monte de regras que você tem que meio que seguir para ter uma solução meio mágica, assim, sabe? 10 passos para ser sempre feliz. E aí, tipo, a solução é meio mágica, porque não tem como você ser sempre feliz, entendeu? Então evite os livros de autoajuda. Você pode ler livro de autoajuda, eu leio livro de autoajuda, mas eu não usaria livro de autoajuda como ferramenta terapêutica. Não é esse o objetivo. O objetivo da biblioterapia, por exemplo, quando você pega um clássico que tem uma história ali com um personagem específico que tenha a ver com aquilo que a pessoa, o paciente, no caso os psicólogos, está passando. E aí o foco é você fazer com que o seu paciente se identifique com aquele personagem. Através daquela história, ele vai parar para refletir não só na história do personagem, que é uma história fictícia, mas também com a vida dele. E isso pode ser, essa reflexão através do texto que ele leu, pode ser a ignição para um processo de melhoramento, para um processo de vontade de criar hábitos novos que, consequentemente, vão tirar a pessoa daquela situação que ela tá. Eu, como professora, como que eu usava a biblioterapia em sala? Eu usava, como eu sou professora de inglês, eu usava os livros para trabalhar vocabulário, porque aí eu pegava alguns livros bem curtinhos, livros infanto-juvenis que tinham mensagens muito bonitas e pediam para os alunos ler o livro. Os meus livros eram todos em português, então eu pedia para os alunos lerem aqueles livros, transcrever para o inglês e contar a história em inglês. Então a gente trabalhava meio que isso. Aí o aluno ganhava vocabulário, porque ele tinha que saber contar aquelas histórias em inglês e contar o porquê que aquele livro é bonito e porquê que aquele livro tocou. E aí, como ferramenta terapêutica, no final, depois que todos os alunos já tinham feito, né, as suas apresentações, a gente trabalhava o que aquele livro te disse, o que você aprendeu com aquele livro. Então, na aula de inglês, era apresentado como hora da conversação em inglês, mas era um momento terapêutico, porque daí a gente pegava livros como Ernesto, que fala sobre tratar mal pessoas que são diferentes, e quem era diferente ali era o Ernesto, e o Ernesto, ele não terminava feliz na história. O Ernesto, ele ia dormir ali no finalzinho do livro, ele simplesmente ia dormir triste chorando. E aí o final do livro trazia um questionamento: e se você fosse o Ernesto,
Ou, você já tratou mal um Ernesto? Então acabava virando ali um momento de conversação na aula de inglês, mas que era um momento terapêutico. A gente tratava ali do bullying, do ser diferente, como você se sente o que acontece com as suas emoções quando você se sente diferente ou excluído. Então acabava virando um momento terapêutico no final da aula de inglês. Mas, obviamente, eu não sou terapeuta, eu não sou psicóloga. Então, assim, eu apresentava o livro como ferramenta terapêutica, disfarçado de ferramenta para aula de inglês, mas obviamente que eu sabia o meu limite, né? Se algum aluno ali apresentasse alguma característica e precisasse ser encaminhado por um psicólogo, eu ia encaminhar, gente. Obviamente eu era só uma professora de inglês, mas você pode usar os livros como ferramenta terapêutica nas suas aulas de português, de literatura e tudo mais, para você trazer discussões para a sala de aula, porque na sala de aula tem várias dinâmicas e várias discordâncias ali, né? E o que importa, igual Todorov diz, é a obra, né? O livro, é o texto em si e a mensagem que aquele texto traz e como aquele texto vai ter um impacto positivo naqueles cidadãos ali, né? Então você pode trabalhar um pouco de terapia ali na sala de aula, debatendo assuntos através dos livros, sabe? Isso é muito bacana. Eu sempre dei aula para adulto, então era muito mais tranquilo no sentido de que, quando uma emoção vinha ali por causa de um livro, a gente sentava, conversava, respirava, tomava um café se precisasse, né? E voltava para aula de inglês. Não, vamos continuar ali nossa conversation lesson. Então, e aí, o que você acha do bullying? Mas tudo isso baseado em algum texto que a gente já tinha lido antes, né? Bem interessante. Deixa eu ver aqui, ó. Esse capítulo, A Literatura Reduzida ao Absurdo, é quando ele vai falar mesmo sobre a questão do ensino médio, sobre essa questão de ficar falando sobre, é um texto cômico, é um texto dramático, ao invés de focar na obra mesmo. E aí ele até tem uma crítica assim, ó. Há mesmo evidências da falta de humildade no fato de ensinarmos nossas próprias teorias acerca de uma obra em vez de abordar a própria obra em si mesma. Nós, especialistas, críticos literários, professores, não somos, na maior parte do tempo, mais do que anões sentados em ombros de gigantes. Eu amei essa frase dele, porque tem os professores de literatura aí que se acham os Shakespeare, né? Nunca escreveu um poema, mas tá lá falando como se ele fosse a divindade da crítica literária, né? Mas nós, professores de literatura, eu me incluo nisso, somos apenas anões sentados nos ombros de gigantes. Quem são os gigantes? Os grandes escritores da literatura mundial. Aí continuando, além disso, não tenho dúvida de que concentrar o ensino de letras nos textos iria ao encontro dos anseios secretos dos próprios professores, que escolheram sua profissão por amor à literatura, porque os sentidos e a beleza das obras os fascinam, e não há nenhuma razão para que reprimam essa pulsão. Os professores não são responsáveis por essa maneira ascética de falar da literatura. Aí eu até escrevi assim, né? Depende do professor. Porque igual eu falei agora, tem os professores de literatura que se acha o deus da crítica literária e acaba meio que extrapolando muito além do que já é esperado essa questão de não ligar para a obra e só ligar para a crítica literária em si, né? Então, assim, sim, eu não acho que todos os professores sejam culpados pela forma do ensino, até porque é um sistema, você tem que cumprir ali o que a escola põe, né, na programação do ano, você tem que cumprir aquilo que o MEC exige, né, no Brasil, você tem que preparar os seus alunos para o Enem ou para as provas objetivas, que na minha opinião, essas provas objetivas, para se entrar na faculdade, elas vieram para prejudicar a qualidade do ensino, na minha opinião. No geral, só se fazer provas de múltipla escolha prejudica muito a qualidade do ensino e de compreensão, qualidade de discussão do que é realmente literatura e também em outras matérias, né? Quando você pega história, por exemplo, o aluno ele só tem que marcar uma das 5 opções ali. Será que ele entendeu mesmo o processo histórico que ocorreu ali naquele momento? A gente não sabe, né? A mesma coisa da literatura. Os alunos vão ter que falar sobre um texto que às vezes é inesgotável, um clássico maravilhoso com várias camadas, mas ele não tem que de fato falar, ele só tem que escolher A, B, C, D ou E. Então, assim, pra mim, o maior culpado é o sistema, no sentido do sistema hoje em dia
ser voltado para programar alunos para saber escolher melhor entre 5 opções. É isso que é o ensino hoje em dia. A gente não ensina de fato os alunos a pensarem, a refletirem, a filosofar, porque muito do que o Todorov fala aqui no texto é sobre isso, é sobre você fazer a reflexão filosófica daquela obra literária, né? Mas para que você vai fazer reflexão filosófica, você vai fazer uma reflexão sobre a vida, o universo e tudo mais, se no final das contas você tem que escolher de A a E? Não vai fazer reflexão. Infelizmente, hoje em dia eu sinto que o sistema obriga os professores a diminuírem a qualidade das próprias aulas para treinar alunos a escolherem uma opção certa e não a refletir sobre aquilo que eles realmente estão aprendendo. Então, sim, eu concordo com o Todorov que a culpa não é só do professor, mas sempre tem aquele professor. Sempre tem, né? Tipo, não é só do professor, mas tem alguns professores, né? E aí, aqui na página 31, Todorov continua, ó, portanto, para trilhar esse caminho, pode ser útil ao aluno aprender aos fatos da história literária ou algum dos princípios resultantes da análise estrutural. Então, tipo assim, aprender alguns princípios da análise estrutural é necessário, igual eu falei no começo do livro, mas não deve ser o foco. Aí o Todorov continua. Entretanto, em nenhum caso o estudo desses meios de acesso pode substituir o sentido da obra, que é o seu fim. Então é isso, não é para substituir ler a obra, entendeu? É para você focar na obra, no sentido da obra e para complementar e ensinar ali algumas análises estruturais, né? E aí o Todorov continua, para erguer um prédio é necessária a montagem de andaimes, mas não se deve substituir o primeiro pelos segundos. Uma vez construído o prédio, os andaimes são destinados ao desaparecimento. Então é isso, não adianta você querer ensinar literatura sem que os seus alunos tenham como ler e refletir sobre as obras, né? Não adianta só ensinar análise estrutural dos textos sem de fato ter lido os textos, sem de fato ter trabalhado e refletido sobre os textos, né? Uma coisa não pode substituir a outra. E qual que é mais importante, o prédio ou o andaime? É o prédio, a obra literária é mais importante, né? Então, assim, eu gostei muito. E aí, ainda sobre a biblioterapia, tem um trecho aqui na página 33 que é muito sobre a biblioterapia, muito mesmo, ó. Quer ver? Eu vou pegar aqui o começo, ó. É preciso também que nos questionemos sobre a finalidade última das obras que julgamos dignas de serem estudadas. Em regra geral, o leitor não profissional, tanto hoje quanto ontem, lê essas obras não para melhor dominar um método de ensino, tampouco para retirar informações sobre as sociedades a partir das quais foram criadas, mas para nelas encontrar um sentido que lhe permita compreender melhor o homem e o mundo, para nelas descobrir uma beleza que enriqueça sua existência. Ao fazê-lo, ele compreende melhor a si mesmo. O conhecimento da literatura não é um fim em si, mas uma das vias régias que conduzem à realização pessoal de cada um. Gente, muito biblioterapia isso daqui, né? Usar o texto como uma via para o melhoramento pessoal de cada um. Muito bacana. Aí vem o capítulo Além da Escola, que ele vai falar, né, dos métodos usados na escola, aí ele vai explicar um pouco melhor, aprofundar um pouco mais a ideia dele de que hoje em dia, né, nas escolas... Hoje em dia não, porque esse livro não foi escrito em 2026, né? Mas assim, na época que ele escreveu o livro, já era o foco em só análise estrutural, análise crítica do texto e não na obra. E aí ele vai aprofundar mais o argumento dele aqui neste capítulo, do porquê e como que as escolas francesas, que também refletem, né, o jeito do ensino brasileiro, como que as escolas francesas ensinam a literatura e por que não deveria ser ensinado desse jeito, né? E aí o próximo capítulo é o nascimento da estética moderna,
que aí ele vai falar a história da poesia, desde Aristóteles até os tempos modernos e como ela é vista. Ele vai passar ali pela história da literatura, a história da poesia, e tudo isso é importante para embasar o argumento dele, tá? Então, assim, esse capítulo é muito interessante porque quando ele fala um pouco da história da poesia, desde lá de Aristóteles, da história da literatura durante os séculos, isso embasa bastante o argumento dele de que, olha, ensinar literatura só para crítica literária, análise textual, não é o ideal por causa disso e disso e disso. E aí ele aprofunda aqui com a história da literatura e a história da poesia. E aí depois, né, tem o capítulo A Estética das Luzes, e aí ele vai falar daquele debate, né, sobre o que é estética, o que é beleza, o que é o belo, o que é arte. Tudo pode ser considerado arte? Tudo pode ser considerado belo? E aí ele fala um pouco, né, de arte no sentido de pintura, escultura, e ele faz um paralelo com a literatura. Então, assim, todos os livros já escritos são arte, são livros literários, todos os livros já escritos são belos. O que a gente pode considerar belo, o que é beleza? Então aí ele vai meio que fazer um paralelo, tipo assim, o que é literatura? Todo livro é literatura no sentido de que aquele texto, aquela obra vai trazer uma transformação para a pessoa como ser humano, como cidadão, vai trazer uma reflexão. Todo livro traz uma reflexão, todo livro traz um melhoramento, né? Então ele vai trazer essa reflexão em paralelo à arte de pintura e escultura, mas para você refletir. Tipo assim, você acha que toda leitura é uma leitura que enriquece? Ele traz esse debate, que eu acho muito interessante, porque esse é um debate que, principalmente aqui no YouTube, né? No YouTube, nessa parte de livros, existe um racho, assim, né? Algumas pessoas que falam de livros no YouTube acham que todo livro é ótimo e enriquece, e algumas pessoas já têm uma opinião de que, olha, tá, toda leitura, ela pode, nem que seja te ajudar a melhorar o teu vocabulário, mas nem toda leitura é tão enriquecedora assim. Podemos considerar todos os livros belos? Todos os livros são bem escritos? Né? Não, nem todo livro é bom, nem todo livro é bem escrito. E aí, ele traz também no finalzinho o debate de tipo assim, como que a gente sabe que um livro é bom? Né? Tipo assim, quais seriam os critérios para se dizer que um livro é um livro bom? Porque gostar ou não de um livro é subjetivo, né? Eu posso gostar de um livro e você pode odiar, beleza. Então, o gosto ele é subjetivo, mas definir se algo é bom ou ruim, mesmo que você goste ou não goste, deveria se haver critérios, né? Para isso. Então, eu acho que esse debate é um debate, gente, que olha, vai longe, né? Então, assim, todo livro causa uma reflexão e todo livro é um livro que melhora as pessoas? Na minha humilde opinião, não. Eu acho que toda leitura, como professora de línguas, eu acho que toda leitura é válida num aspecto de aprender mais vocabulário, aprender um pouco ali melhor das construções gramaticais. Então, assim, a funcionalidade da leitura, na minha opinião, ela existe em todos os textos. Você aprende a ler lendo, você melhora a tua leitura lendo, você pode melhorar o seu vocabulário também lendo. Ok, então essa função mais prática da leitura, eu acho que ela meio que é válida para todos os textos. Mas isso não quer dizer que todos os textos sejam bons textos, isso não quer dizer, na minha humilde opinião, que todos os textos são ótimos textos. E nem todo livro é uma obra de arte, né, gente? Na minha opinião. Existem livros muito bons? Existem. Existem livros medianos? Existem livros ruins? Existem, né? Então é isso, eu acho que eu concordo com ele nessa questão de que, tipo assim, não dá pra dizer que todo livro é bom só porque alguém escreveu um livro, sabe? E aí ele fala um pouco também dessas questões, como que você vai analisar se um livro é bom ou se é um livro ruim? No meu ponto de vista, é mais questão de técnica e de talento
mesmo. Tem uns escritores que têm um talento gigantesco, e aí cada escritor tem um talento. Tem uns escritores, por exemplo, Tolkien, né, que escreveu O Senhor dos Anéis. Cara, o talento para descrição e criação de mundo dele é infinito, ele é extremamente talentoso. Ele escreveu com uma riqueza de detalhes aqueles livros, ele inventou línguas. Você tem noção que o cara inventou línguas para botar ali naquele livro? Então, tipo assim, tem muita técnica. Tolkien era um linguista exímio, falava várias línguas, criou línguas, né, ali pros livros dele, tinha um poder de descrição. Cara, ele era brilhante. Então, assim, muita técnica literária, escrevia com maestria. Você considera isso um livro bom, mas nem todas as pessoas que tentam escrever ficção são bons escritores de ficção. Então, para mim, existem sim obras literárias assim muito bem escritas e outras nem tanto, né? Não, pra mim existe sim a questão do gosto, mas não tem como, você pode não ter gostado, pode ser que Senhor dos Anéis não tenha conversado com você, mas você não pode dizer que Tolkien não é um escritor brilhante. Entende o que eu tô querendo dizer? Tipo assim, o gosto pessoal, ele é diferente de dizer que um autor não tem talento ou que não é um escritor brilhante, ok? Tipo assim, você pode não gostar de um livro, mas você não pode desmerecer a qualidade do que foi escrito, porque existem meios mais, igual ele fala ali no livro, mais científicos, né, mais metodológicos de se você identificar se um livro é bom ou não. O mesmo contrário, você pode amar um livro tipo de paixão, você pode achar que um livro é o livro que mais te fez assim feliz a leitura do mundo. Mas se o cara não consegue fazer uma metáfora, se o cara não consegue descrever lugar, o cara assim, né, se o autor não sabe botar ali uma metáfora, se ele repete palavras loucamente, tem vocabulário tem pouco vocabulário, se o cara não consegue fazer com que o texto tenha um pezinho ali na realidade, ou que aquele texto seja crível, né? Se o cara não consegue, tipo, fazer com que você se situe ali naquele mundo, ele não tem muita técnica de escrita, ele não tem um vocabulário amplo, ele repete palavras. Se todos os personagens ali parecem que têm a mesma voz, no sentido de que parece que não importa se é a Maria, se é o Joãozinho que tá falando, parece que é sempre a mesma pessoa que tá falando. São critérios que você pode usar para dizer que, olha, esse livro aqui não tem uma boa qualidade, entendeu? Não foi bem escrito. Eu gostei porque eu gosto de entretenimento, mas eu reconheço que não tem uma grande qualidade literária ali. Aí vem o capítulo do romantismo, as vanguardas, no qual ele vai falar mais aprofundadamente de alguns períodos ali literários do romantismo, e aí depois ele vai passando para períodos mais modernos, vai falar um pouco do modernismo, ele aprofunda um pouco nessa parte para poder depois explicar o ponto de vista dele, tá? E aí vem o capítulo O que pode a literatura? E aí neste capítulo tem mais partes que para mim dialogam muito com o que é a biblioterapia, ó. Na página 73, eu escrevi grandão assim sobre um trecho, biblioterapia, e aí ele conta uma historinha, ó. Esse estado doloroso se prolonga por 2 anos, depois pouco a pouco se dissipa. Ele tá falando da depressão que o John Stuart Mill teve, e aí ele vai falar como que o John Stuart Mill sai um pouco dessa depressão, né? Então ele ficou nesse estado de depressão profunda durante 2 anos e começa a sair pouco a pouco dessa depressão. E aí ele fala, ó, depois pouco a pouco se dissipa. Um livro que Mill lê, por acaso, naquele momento tem papel particular em sua cura. Trata-se de uma coletânea de poemas de Wordsworth. Mill encontra no livro a expressão de seus próprios sentimentos, sublimados pela beleza dos versos. Aí, abre aspas. Eles me pareceram ser a fonte na qual eu poderia buscar a alegria interior, os prazeres da simpatia e da imaginação, que todos os seres humanos podem compartilhar. Eu precisava que me fizessem sentir que há na contemplação tranquila das belezas da natureza uma felicidade verdadeira e permanente.
Wordsworth me ensinou tudo isso, não somente sem me desviar da consideração dos sentimentos cotidianos do destino comum da humanidade, mas também duplicando o interesse que eu trazia por eles. Então aqui é um exemplo muito prático da biblioterapia funcionando, que é um autor que estava num processo de depressão, leu poemas de outro autor e estes poemas botaram em palavras os sentimentos deste leitor, e ao fazer com que esse leitor tenha visto ali no texto, né, seus sentimentos, suas angústias refletidas, o fez com que ele parasse para pensar o que é a felicidade verdadeira, ele fala assim, eu precisava que me fizessem sentir que a contemplação tranquila das belezas da natureza, uma felicidade verdadeira e permanente. Então ele precisava sentir que existia a felicidade permanente e verdadeira. Então foi um texto que desencadeou essa reflexão, e foi um texto de poesia, né? Foram poemas do Wordsworth. Então, vocês conseguem entender que não é sobre livro de autoajuda? É sobre literatura normal, romance, ficção, poema, desencadeando um processo de reflexão nas pessoas, fazendo com que elas, através dessa reflexão, enxerguem algo diferente na vida e nas coisas para que ela saia daquele processo. No caso daqui contado, processo de depressão, né? Cara, eu achei muito interessante isso. Tem outra parte aqui na página 76 que fala assim, a literatura pode muito. Ela pode nos estender a mão quando estamos profundamente deprimidos, nos tornar ainda mais próximos dos outros seres humanos que nos cercam, nos fazer compreender melhor o mundo e nos ajudar a viver. Não que ela seja, antes de tudo, uma técnica de cuidados para com a alma, porém, revelação do mundo. Ela pode também, em seu percurso, nos transformar a cada um de nós a partir de dentro. A literatura tem um papel vital a cumprir, mas por isso é preciso tomá-la no sentido amplo e intenso que prevaleceu na Europa até os fins do século XIX e que hoje é marginalizado, quando triunfa uma concepção absurdamente reduzida do literário. Então ele está criticando de novo a abordagem do ensino da literatura hoje em dia, que é um ensino absurdamente reduzido. Aí ele continua, o leitor comum que continua a procurar nas obras que lê aquilo que pode dar sentido à sua vida, tem razão contra professores, críticos e escritores que lhe dizem que a literatura só fala de si mesma ou que apenas pode ensinar o desespero. Se esse leitor não tivesse razão, a leitura estaria condenada a desaparecer num curto prazo. Então, por isso que o título do livro é Leitura em Perigo, porque se a gente continua focando em tratar a literatura apenas como textos soltos para análise estrutural, que é uma análise muito restrita do que é a literatura vai desaparecer, porque os leitores vão perder interesse. Os leitores normais, os leitores do dia a dia, né, o leitor comum, como ele fala aqui, não está interessado em saber se é um drama ou se é uma comédia, não está interessado em dizer se é linguagem formal ou informal. Ele quer saber se aquele texto vai trazer alguma coisa para a vida dele, né? Se vai ter uma mensagem que vai dialogar com a vida dele ali e vai desencadear um processo reflexivo. Muito bacana, isso aqui tá na página 70, começa na 76, termina na 77. Então assim, gente, são inúmeros trechos, tá? Sobre a conexão do que é literatura, do que é biblioterapia, e ele continua a cada vez mais aprofundando e mostrando para você que devemos fazer algo com o sistema de ensino de hoje em dia, né? Aí depois tem o texto Uma Comunicação Inesgotável, daí ele vai contar, vai fazer uma anedota ali entre dois autores que, apesar de amigos que trocavam sempre cartas, eles tinham eles viam a literatura de formas opostas, que é a George Sand e o Flaubert,
eles trocavam cartas, eles eram escritores amigos, mas ele tinha a concepção de que a literatura era essa coisa que deveria dizer a verdade sobre o mundo. Ele tinha uma opinião muito mais estrita sobre que a literatura, e a George Sand tinha uma ideia que a literatura deve ser mais essa coisa que causa reflexão, né, que tem um pouco do autor ali no livro e tudo mais. Muito bacana esse texto, ele conta essa história com mais detalhe ali, mas você vê como duas pessoas que são bons escritores conseguem ter opiniões tão opostas sobre a literatura, mas que dialogam um contra o outro, conseguem manter uma amizade, assim, bem interessante mesmo. E ele termina aqui o livro na página da 93 para 94 com esses dizeres aqui, ó. É necessário incluir as obras no grande diálogo entre os homens, iniciado desde a noite dos tempos e do qual cada um de nós, por mais ínfimo que seja, ainda participa. Abre aspas. É nessa comunicação inesgotável, vitoriosa do espaço e do tempo, que se afirma o alcance universal da literatura. Fecha aspas. Escrevia Paul Benichot. Aí o Todorov termina. A nós, adultos, nos cabe transmitir às novas gerações essa herança frágil, essas palavras que ajudam a viver melhor. Então ele chamou nós aqui, adulto, na chincha, falando, ó, vocês que são um bando de adulto, principalmente vocês que são professores ou pessoas que podem, de fato, interferir no sistema de educação, cabe a vocês tomarem vergonha na cara. Tô zoando, ele não falou assim, né? Ele falou, cabe a nós adultos transmitir às novas gerações essa herança frágil. Então, assim, cabe a gente contribuir para que o sistema de ensino dos jovens faça com que os jovens gostem mais das obras, que eles tratem as obras como objetos de... Não é entretenimento a palavra, mas objetos de leitura por prazer que causam uma reflexão e que vai ter um impacto de melhoramento dessas pessoas como cidadãos do mundo. E não continuar ensinando literatura do jeito que a gente ensina hoje em dia, que é só estrutura. Gente, livro maravilhoso. Eu sei que eu tô falando aqui, ó, há horas... Né? Talvez depois que eu editar o vídeo vai ficar um pouquinho mais curto, mas assim, esse livro é muito, muito, muito bom e, gente, o livro é fininho, tá? Você consegue ler ele bem tranquilinho, bem rápido, ele tem 94 páginas. Então, vou deixar o link aqui para vocês comprarem esse livro na descrição do vídeo, tá? Lembrando que quando vocês compram os livros nos meus links, vocês estão me ajudando a manutenção do canal, porque é um link de associado. Então, muito obrigada por usar os links que eu deixo aqui nas descrições dos vídeos. Leia esse livro, para você pegar os detalhes, todas as coisas sobre as quais eu não esmiucei. Mas, gente, esse livro é muito bem escrito, concordo plenamente com Todorov. Acho realmente que o ensino precisa ser reformulado, não só na literatura, mas como a gente está falando de literatura aqui, acho que o ensino precisa ser reformulado, sim, sabe? Eu acho que a gente precisa ensinar mais os nossos alunos a aprenderem e a refletir sobre aquilo que eles estão estudando, do que só decorar coisas para poder fazer uma escolha de A até E. E é isso, pessoal. Leiam o livro. Não poderia indicar mais, tá? E é isso aí. Eu li esse livro porque ele tá no clube de leitura da Tati Feltrin, no Clubão, né? O clube de leitura da Tati Feltrin. Eu participo desse clube de leitura desde o ano 1, mas por causa da minha mudança no passado eu tô toda enrolada. Eu ainda não assisti aos vídeos da Tati, tá? Vou até deixar uma fotinha aqui mostrando que eu não assisti os vídeos da Tati justamente para que eu não, sem querer, roubasse alguma das falas dela, sabe? Mas eu vou usar, sim, o material de apoio que a Tati deixou sobre esse livro do Todorov lá. Esse material de apoio é fechado para quem comprou a participação do clube, então não posso dividir com vocês, mas estou dizendo que eu vou aprofundar, sim, a minha leitura sobre esse livro, porque eu achei um livro, assim, principalmente eu que sou da área de ensino, de letras, línguas e literatura, ele é muito importante para mim. Então, eu ainda vou ler o material de apoio que a Tati deixou lá e eu ainda vou assistir aos vídeos da Tati. Então, assim,
Tati, muito obrigada por ter indicado esse livro, né? Eu sei que eu faço aqui o meu trabalhinho de falar sobre as minhas experiências de leitura, mas assim, gente, olha, se vocês já comecem a guardar dinheiro para em novembro desse ano vocês entrarem no ano 4 do Clube da Tati, porque o clube de leitura dela é maravilhoso, ela faz um trabalho assim maravilhoso falando sobre os livros. Eu encaro o Clubão da Tati, eu encaro os vídeos que ela faz no Clubão como um curso sobre aquele livro, sabe? É um curso mesmo na Hotmart sobre aqueles 12 livros que ela vai falar naquele ano. Para mim é um material muito completo, mas eu evito de assistir aos vídeos e ler o material dela antes, porque como eu gravo aqui por YouTube, eu não quero ser aquela pessoa sem noção que rouba tipo, a fala dos outros e o material dos outros. Então, assim, não assisti os vídeos da Tati, não li ainda o material de apoio, mas tô compartilhando com vocês de que eu vou ler, porque eu gostei tanto desse livro que eu vou querer me aprofundar mais sobre isso e já vou me aprofundar com o material que ela vai compartilhar lá no Clubão, né? Então, assim, né, além de tudo, sigam o TLT, assistam os vídeos da Tati, sempre que vocês tiverem a oportunidade, entre no clube dela, que é um clube fechado, você paga a assinatura lá para você ter acesso aos 12 livros do ano. O acesso é vitalício, eu ainda tô assistindo os vídeos do ano 1, porque eu mudei o ano passado, eu entrei no ano 1, me embolei lendo Os Miseráveis, passei o ano inteiro lendo Os Miseráveis, não consegui ler os 12 livros, mas é isso, gente, isso é um problema meu, isso não é um problema do curso, né, do clube, não, é eu que não consegui ler Os Miseráveis rápido, um livro de 1.200 páginas, tudo bem. Então, assim, eu não consegui acompanhar todos os meses, porém, como o acesso é vitalício, eu tô botando em dia. Tô assistindo agora o livro de novembro do ano 1, que é Guerra e Paz. Então, eu tô agora assistindo aos vídeos sobre Guerra e Paz e vou ler também material de apoio sobre Guerra e Paz, mas ainda não li Guerra e Paz, porque, tipo assim, eu tô acompanhando o clubão dela dos anos que eu tô atrasada como se fosse um curso sobre aqueles livros, né? Aí depois eu tenho que assistir todos os vídeos do ano 2, mas o Literatura em Perigo é o livro de janeiro de 2026. 2026 é o ano 3 do clubão. Eu gostei tanto do clube dela que eu já tô no 3º ano. Mas enfim, gente, é só para explicar da onde eu tirei a indicação desse livro. A indicação desse livro foi do clube de leitura da Tati, tá? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí de saber sobre a minha experiência de leitura desse livro. Muito obrigada por ter chegado até aqui. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscrevam no canal e a gente vai se falar nos próximos vídeos. Tchau!